Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na última meditação que nós tivemos sobre a missa, sobre essas partes da missa que estamos meditando, nós falávamos do momento do ofertório, quando são apresentadas as oferendas, que vão se tornar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vamos entrar de cheio, já mais a fundo, no centro da liturgia eucarística. É como que o momento culminante de toda a celebração da Santa Missa. O momento que se faz a oração eucarística, na oração consacratória, o padre fala aquelas palavras de Jesus da última ceia e consagra, transforma o pão e o vinho no corpo e o sangue de nosso Senhor. Então é um momento central, até porque é o momento em que Cristo se faz realmente, sacramentalmente presente. Assim como, lembra que nós falávamos antes daquela cena dos discípulos de Emaús, que no caminho foram conversando, era como a liturgia da palavra, e depois, ao partir o pão, reconhecem que é Cristo, vem Jesus ressuscitado. Assim também, ao partir o pão, no momento da consagração, vemos que estamos na presença de Jesus ressuscitado. Então, é a liturgia eucarística. Acho que eu já falei rapidamente, o que significa até a palavra Eucaristia. Então, que vem do grego, e em grego não é uma pessoa eu mesmo. Não é? Eu significa bom, significa bem, é uma coisa boa. Então, por exemplo, eutanásia. Eutanásia é morte. Então, quando o pessoal quer fazer propaganda da eutanásia, fala, não, é que vai ter uma morte tranquila, sem sentir dor, sem sofrimento. É um assassinato também, quando adianta a morte de alguém, dá um remédio, uma injeção, por exemplo, para que a pessoa não sinta os sofrimentos da morte. Mas é uma morte boa, uma morte suave, agradável, digamos assim. Tem o contrário, que é do nascimento, que é eugenia. Já ouviram essa expressão, eugenia? Que é quando você só quer que nasça gente boa, selecionada, Então, a pessoa por exemplo, está grávida e descobre, faz um exame, um ultrassom, vê que tem alguma doença e o pessoal anima a fazer um aborto. Fala, gente com doença, gente com problema, gente dessa raça ou daquela outra, a gente não quer. Porque é gente pura, gente tudo certo, uma espécie meio de nazismo, Quando tinha o nazismo, lembra do Mengele? É que vocês são jovens, Mas tinha o pessoal mais velho que lembra de um cara que chamava Mengele, veio até para o Brasil, morreu aqui no Brasil, foi encontrado o cadáver dele depois aqui, mas era um nazista que ele ficava selecionando espermatozoides, óvulos, tudo porque ele queria produzir só gente da raça ariana, como os alemães, só gente pura, raça pura. Quem tivesse algum defeitinho ele descartava, queria fazer como um exército de pessoas de uma determinada raça. Eugenia. Então, é um nascimento bom, nascimento perfeito do jeito que eu quero. Eucalipto, não tem nada a ver, parece, mas é só que tem várias palavras em português que começam com eu. E calipto é coberto, é que o fruto, parece que o que brota lá do eucalipto, ele tem uma carapaça que está bem fechado. Eu não sei como é que é, eu não entendo de botânica, mas fala que é um negócio que está super bem fechado, então bem coberto o fruto. Então, calipto é coberto. Então, apocalipto é descoberto. De tirar, sabe? Também em inglês é revelation, porque você revelou. Apocalipse é revelação. Então, calipto é coberto, eucalipto, bem coberto, eucalipto.
Bom, beleza, então já ficou provado que eu é uma coisa boa. E depois tem o caris, é outra palavra que é traduzida por graça, por agrado, por até a palavra carisma, a palavra charme, né? Vem tudo daí de graça, desse caris. Então, é como que o eucaris, eucaristia, é como que uma boa graça, né? Um bom agrado, é como quando a gente está feliz, não é? E agradece a Deus, e também é como que uma oferenda agradável a Deus, né? O próprio Jesus que é oferecido ao Pai, né? E Deus Pai fica contente, fica agradecido, fica alegre, né? Fica contente, né? com a Eucaristia. Então isso daí, né? É o momento é uma oração de ação de graças. Nós agradecemos a Deus pelo fato dele dar a vida por nós, de estar sobre o altar. É uma ação de graças de Deus, digamos assim, né? Como se Deus agradecesse, né? Aquilo, falou, isso sim é um sacrifício agradável, é um eucaris. Bom, e então depois do ofertório e a oração sobre as oferendas, vem uma outra oração que se chama prefácio, né? Que é como que uma introdução para a oração eucarística, que começa com que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Então, essas frases que a gente às vezes repete, responde, né, meio automaticamente, podíamos também pensar e falar assim, olha só, está aqui como que um resumo do que é a missa. O Senhor esteja convosco, então Ele está no meio de nós, vai estar no meio de nós daqui a pouco, e depois fala corações ao alto. Nós estamos entrando no momento em que vai acontecer algo muito extraordinário. Então o coração deveria estar lá no céu, nosso coração está em Deus, não nas preocupações aqui da terra. Quantas vezes a gente se deixa levar, né, por preocupações, minha cabeça está ligada em outras coisas. Quando vai entrar na oração eucarística, o padre fala corações ao alto, em latim sursum corda, né? Corações, vai para o alto, sobe, né? Lá para cima, esquece das preocupações terrenas, e depois diz, demos graças ao Senhor nosso Deus. Vamos entrar na oração eucaris, de dar graças, de agradecer ao Senhor. E aí começa, né, realmente dando graças ao Senhor, começa aquela oração, né, que é o prefácio, que começa em geral com essas palavras, né? Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Está vendo que é uma oração de ação de graças? Na verdade é justo e necessário, nosso dever e ao mesmo tempo nossa salvação, dar graças a Deus sempre, em todo lugar, por tudo que Ele faz por nós. E então aí vem, dependendo do dia, se é um domingo, se é um santo que está sendo celebrado, né? E se o santo é um mártir, ou se é um pastor, por exemplo, um padre, bispo, né? Ou se é uma virgem, mártir, sei lá, tem, cada prefácio tem uma oraçãozinha adaptada para o santo que a gente está comemorando. E depois, no final, fala com palavras mais ou menos semelhantes a essas daqui, ó. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo, né, ou cantando a uma só voz. E aí começa o santo, santo, santo. Então, queria que agora, nesse momento, nós pensássemos isso, né, o que está acontecendo na Santa Missa. Agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e aos santos. Então, é um momento quando se unem o céu e a terra, porque Cristo, que está presente no céu, vai se fazer presente sobre o altar. E os anjos, portanto, que estão prestando glória ao Senhor lá no céu, estão prestando glória para Ele aqui na terra, junto de nós também. Então, quando nós cantamos o santo, 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 podemos imaginar que os santos do céu e os anjos do céu, arcanjos, querubins, serafins, está todo mundo cantando para Deus. Fala, Senhor, eu quero te louvar mesmo nesse momento, que é um momento central de maior graça que pode existir no mundo.
quando você vai se fazer presente junto de nós, Senhor. Então, o Papa Bento XVI falava disso daí, né, nos livros que ele escreveu sobre liturgia, que era muito bom, né, de liturgia, e ele falava disso daí, que a gente deveria lembrar que a gente é como se fosse elevado ao céu, né, nesse momento. Então, os anjos cantando e nós estamos cantando junto. Pensamos ao Senhor que a gente não se distraia, né, nesse momento. Eu não quero pensar em outras coisas, nem coisas passageiras, eu quero colocar minha cabeça e meu coração em louvar o Senhor. Lembra aquele livrinho que eu falei daquela vidente boliviana, acho que é boliviana, que chama Catalina Rivas, que ela fala sobre a missa? Então, esse momento do livro é muito legal. Eu, pelo menos, eu gostei muito. O livro foi desses que você pega e vai numa só, né? Direto, assim, rapidinho. E aí ela fala, chegou o momento final do prefácio, quando o povo diz santo, santo, santo. De repente, tudo que estava atrás dos celebrantes, na missa solene com o bispo e tudo desapareceu. Do lado esquerdo do arcebispo, atrás e em forma diagonal, apareceram milhares de anjos, pequenos, anjos grandes, anjos com asas enormes, com asas pequenas, anjos sem asas, todos vestidos com umas túnicas como brancas, e os sacerdotes como a túnica está em castelhano aqui, eu vou traduzindo assim na hora, mas então fala assim, todos vestidos com túnicas meio brancas, né, claras, como as dos sacerdotes e dos coroinhas. Todos, né, imagina a visão que ela teve, um monte de anjos, né, milhares de anjos, tudo que é tipo, tudo que é tamanho, cor diferente. Todos se ajoelhavam com as mãos unidas em oração e, em sinal de reverência, inclinavam a cabeça. Escutava-se uma música maravilhosa, como se fossem muitíssimos os coros, com diferentes vozes, e todos diziam, junto com o povo, santo, santo, santo. Então, foi uma visão do que acontece no céu, né? Como que os anjos todos louvando, né, Cristo que ia se fazer presente na consagração. Tinha chegado o momento da consagração, o momento mais maravilhoso de todos os milagres. Do lado direito do arcebispo, também numa forma diagonal, uma multidão de pessoas que estavam vestidas com a mesma túnica de cores pastéis, rosa, verde, celeste, lilás, amarelo, enfim, de muitas cores, mas muito suaves. Seus rostos também eram brilhantes, cheios de alegria, pareciam ter todos a mesma idade. Podia-se ver, não sei como dizer isso, que tinha gente de idades diferentes, mas pareciam todos da mesma idade, sem rugas, felizes, e todos se ajoelhavam também no canto de Santo, 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 Senhor Deus do Universo. E então disse Nossa Senhora, são todos os santos e bem-aventurados do céu, e entre eles estão também as almas dos familiares de vocês que já podem gozar da presença de Deus. Então, imagina, isso é o que acontece nesse momento da missa. Senhor, que eu preste atenção, que eu esteja atento, ajuda minha cabeça, meu coração, Jesus, a estar focado nisso, a ver também com os olhos espirituais a multidão de anjos, de santos, de nossos parentes e amigos que estão no céu já, que é um momento de união com todo mundo. Não é legal pensar isso? Tem um monte de gente boa que a gente conheceu, que já morreu, né? Nossos parentes, nossos avós, pessoas queridas, né? Que a gente sente saudade. Esses dias mesmo, anteontem morreu meu pai italiano. Sabe que eu tenho uma família lá na Itália que são meus pais, né? Receberam meus pais quando me ordenei padre, mas de amigo, muito amigo, né? De ir para lá encontrar com eles, passar o dia junto, se escrever sempre, mandar vídeos, falar chamada de vídeo. E ele foi fazer uma cirurgia no coração e faleceu agora, terça-feira, anteontem. Tinha 88 anos, né? Então também já era uma certa idade, né? Mas agora eu falo, antes eu não encontrava todo dia com ele, agora eu posso encontrar, ele está junto de mim na missa, todo dia. E outras pessoas, né, que a gente ama, que estão em outros lugares do mundo, tá todo mundo que quer prestar culto a Deus está reunido de alguma forma misteriosa em cada missa. Daí continua falando essa vidente,
fala, diante do altar começaram a sair umas sombras de pessoas de cor cinza que levantavam as mãos para cima. E Nossa Senhora me disse, são as almas benditas do purgatório que estão esperando, né, as orações de vocês para irem ao céu. Não deixem de rezar por elas. Então, está vendo? Até as almas do purgatório estão presentes na missa. E com a missa a gente pode salvar as almas do purgatório. E aí Nossa Senhora fala para essa mulher, daí a boliviana lá, né? Você está vendo? E eu estou aqui o tempo todo. E aparecia Nossa Senhora ali do lado, um pouquinho atrás do padre, do bispo, né? Estava lá acompanhando a missa também. E aí fala, as pessoas fazem peregrinações em busca dos lugares das minhas aparições, como vimos agora na Aparecida, lotado de gente, todo mundo fazendo peregrinação, e é uma coisa boa, né? E é bom porque por todas as graças que elas recebem, mas em nenhuma aparição, em nenhum lugar eu estou mais tempo presente do que na Santa Missa. Do lado do altar, quando se celebra a Eucaristia, sempre vocês vão me encontrar. Junto do sacrário permaneço eu com os anjos, porque estou sempre com Ele, sempre com Jesus. Não seria bom também, então, crescer na devoção mariana, na Santa Missa? A Maria está presente aqui na missa. Não é uma coisa separada, né? Fala, tem missa e depois tem devoção a Nossa Senhora. Eu rezo meu texto, faço minhas orações a Nossa Senhora, como se ela não tivesse. O lugar que ela mais está presente é na Santa Missa. Como ela esteve na cruz, junto de Cristo, e está no céu junto com Ele, portanto está adorando Jesus sempre, aqui no sacrário, em cada missa que nós participamos. Bom, então se reza, ou se canta nessa oração, Santo, 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 Senhor Deus Poderoso, né? Hosana nas alturas, e depois começa a oração eucarística, que tem várias que se podem rezar, oração número 1, número 2, 3, 4, né? Não vou citar todas, explicar todas, porque seria algo infinito, mas só falar o esquema, a estrutura de cada uma dessas orações. Então, começa um pouco antes da consagração, que é o momento central, né, da missa, tem uma coisa que se chama epiclese, quando o padre põe as mãos e invoca o Espírito Santo, né, pede que o Espírito Santo desça e santifique as oferendas. Por exemplo, na oração eucarística número 2, fala assim, na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. E aí fala, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós, e aí faz uma cruz, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Ou na oração eucarística 3, por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Então, é Jesus que vai aparecer lá, já pede para o Espírito Santo vir para aparecer Jesus lá. Assim como ele fala que ele veio sobre Nossa Senhora, cobriu com a sua sombra o Espírito Santo e gerou Cristo, também acontece algo semelhante na missa. Vem o Espírito Santo e faz gerar daquela matéria do pão e do vinho, Cristo nosso Senhor. E aí vem a narração da instituição da Eucaristia. Fala, a noite em que ia ser entregue, o Senhor tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos. E aí, isso o padre está falando, narrando o que está acontecendo. Mas quando começam as palavras da consagração, o padre fala in persona Christi, diz assim, na pessoa de Cristo. Ele se transforma em Cristo também, naquele momento. E fala, isto é o meu corpo. Está vendo? Não fala, isso é o corpo de Jesus. Ele fala, isso é o meu corpo. Ou esse é o sangue, esse é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós. E aí, nesse momento, acontece a transubstanciação. Já ouviram falar nesse nome? Mas é bom repetir, aprender, porque infelizmente em muitos lugares agora estão querendo tirar isso daí, né? Nem ensinar mais a coisa da transubstanciação. Talvez para ficar mais próximo dos protestantes, que falam que tem um símbolo, que a Eucaristia é como que um símbolo, né, da presença de Jesus. E a igreja ensina desde sempre que não é um símbolo, é o próprio Cristo. A substância se transforma.
Sabe, aula de filosofia agora, simples, não é complicado, não. Sabe, substância e acidentes, vocês já viram falar isso daí? Então, todos os objetos, né, as coisas materiais, assim, bom, as espirituais também, acho que tem isso, né, mas não vamos entrar nisso. Todas as coisas têm uma substância, né? Então, que isso daqui é uma mesa, né? Então tem substância de mesa, né? Uma caneta, por exemplo, pega uma caneta e fala, o que é isso daqui? A essência dela é uma caneta. Um papel, você pega uma folha de papel, por exemplo, fala, a substância, é aquilo que a coisa é e que não muda, digamos assim, se eu mudar alguma outra coisa. Eu mudo os acidentes, não é uma explicação muito filosófica o que eu estou fazendo aqui, mas imagina que é uma folha de papel em branco, aí eu rabisco nela, o que ficou sendo? Uma folha de papel, mesma coisa, a substância não mudou, só mudaram os acidentes, antes ela estava em branco, agora tem umas coisas escritas, agora eu vou pintar de azul, aí eu pego uma tinta, guache, e pinto de azul, o que ela ficou sendo? Continua sendo a mesma substância, uma folha de papel, mas mudou o acidente cor dela. Aí eu pego e amasso tudo amassado, e abro outra vez, ficou tudo amassado assim, papel amassado. O que ela é? É um papel, a mesma folha de papel, não é a mesma substância que permanece, mas vão mudando os acidentes. Agora é uma folha de papel riscada, pintada de azul e amassada. Vários acidentes, são características dela que vão mudando. Aí eu ponho fogo, queimei, sumiu a folha de papel, porque virou um pouquinho de cinza que o vento levou e o resto foi uma fumaça que foi saindo enquanto estava pegando fogo. Então eu fiz uma mudança da substância, deixou de ser substância folha de papel e passou a ser uma substância cinza, uma substância fumaça, certo? Então, beleza, em geral a gente muda, é mais fácil mudar os acidentes, você pinta, desenha, fala uma coisa assim e a substância continua igual. Agora, na transubstanciação acontece um negócio muito louco, que muda só a substância, mas os acidentes continuam os mesmos. Então eu olho para aquela hóstia lá que eu falo pão, se eu como antes de consagrar, ela tem gosto de pão, tem o formato, é branco, não muda nada, consagrou, é Jesus que está lá, fez uma transubstância, a substância mudou, mas os acidentes são exatamente iguais, continua com gosto de pão. O vinho, se eu tomo antes da missa o vinho, beleza, tem gosto de vinho, se eu tomo depois que consagrou, tem gosto de vinho, os acidentes ficam tudo igual. Imagina se fosse uma folha de papel, eu olho para ela e falo, não é mais papel. Eu falo, cara, estou vendo que é papel. Então tem que ter uma fé que mudou a substância. Na folha de papel não adianta, não acontece, isso não vai mudar, só dá para mudar os acidentes, ou então eu mudo a substância queimando a folha, destruindo com ela. Mas na transubstanciação acontece isso, as características de pão e de vinho continuam iguais, mas deixa de ser pão, deixa de ser vinho, para ser o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é um mistério, não é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Como que é possível isso? É um milagre, o milagre dos milagres esse. Como é que pode uma coisa que transformou, só que a aparência é exatamente a mesma, o gosto, a forma, o peso, tudo igual, mas foi transformado. Bom, depois disso, então, fala, esse é o mistério da fé. Fala, eis o mistério da fé. Né? Se eu creio nisso, que é o próprio Jesus que está lá, eu sou católico, eu vivo o mistério da fé, o centro da nossa fé. Está ficando meio longo isso. Falta o resto da oração eucarística inteira, nós chegamos só na consagração. Mas vou falar rapidinho. Tem, digamos assim, 3 partes. Agora, 3 coisas importantes que se rezam para a gente pensar, né, quando estiver assistindo a missa. A primeira se chama anamnese. Isso daí tem pessoal de medicina e coisa assim, não tem um negócio assim de anamnese, você fica pensando, vê a história, o histórico clínico da pessoa, então faz uma anamnese que é lembrar de todas as coisas que aconteceram. Então fala, celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação.
não é? Ou então na outra oração fala, celebrando agora o Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Vou lembrando tudo o que aconteceu. Depois vem um momento da oblação, né, que fala, nós te entregamos isso daqui, Pai, entregamos Jesus no Espírito Santo ao Pai, mas nós nos colocamos juntos também, e aqui eu acho a parte mais legal, eu acho, não precisa acreditar, simplesmente não precisa concordar, só oração 2 e 3, né? Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Então todos esses anjos, santos, né? Todos nós que estamos aqui, todo mundo reunido, né? Um só corpo, que é o corpo de Cristo, nos transformamos em Cristo. E na oração eucarística 3 é mais legal ainda, né? Que diz assim, olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. E ainda depois continua um pouquinho dizendo que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Nós somos em Cristo, na missa, uma oferenda perfeita. A gente se acha um lixo às vezes, né? Fala, eu sou muito ruim, eu sou muito pecador, eu não vou para frente, eu não melhoro. Mas na Eucaristia, a gente em Cristo passa a ser uma oferenda perfeita, porque estamos unidos ao Senhor. E depois disso vem as intercessões, né, que nós rezamos, né? Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, reza pelo Papa, reza pelo Bispo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos. Então reza, né, pela igreja, pelo mundo, por todos nós vivos, pelos que já morreram. Nos unimos aos santos. Então é uma oração muito bonita e que termina com a chamada doxologia final, né? Um momento de dar glória, né? De dar louvor a Cristo, tá? A Santíssima Trindade inteira, né? Mas fala por Cristo, levantando o cálice e o vinho, com o cálice com vinho e a hóstia, fala por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Então, sabe como que uma definição fala assim, ó, o que eu quero mesmo na minha vida é dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, por Cristo, com Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo. Toda honra, toda glória, agora e para sempre. E o povo responde com um amém, que muitas vezes é cantado, né, de um modo solene, porque é isso que nós desejamos, dar glória a Deus com todas as forças da nossa vida. Tá vendo? É super bonito isso, né? Então, recapitulando, né, faz o prefácio, fala corações ao alto, né? Vamos entrar nesse negócio maravilhoso. E aí vem o Espírito Santo, consagra, se transforma, né, o pão e vinho no corpo e sangue do Senhor. E aquelas orações falam, nós vamos agora, todos nós entramos nesse corpo para com toda a nossa vida dar graças a Deus, dar louvor a Deus, dar glória a Deus, né, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por isso que é a oração mais importante, né, o ato mais maravilhoso que se pode realizar sobre esta terra, né? A participação amorosa, né, com toda a nossa cabeça, o nosso coração, com todos os nossos sentidos na Santa Missa, que é a oração agradável do Filho ao Pai no Espírito Santo. E vamos terminar lembrando do que falávamos aqui, de o lugar em que Nossa Senhora está mais presente. Quer encontrar Nossa Senhora? Participa da missa. Vem aqui ver Jesus no sacrário. Ele está presente de uma forma misteriosa. Isso falou o nosso padre, né, São José Maria, no último dia que estava aqui no Brasil. Ele veio em 74, né, passou uns 15 dias aqui no Brasil. E no último dia foi dar uma bênção para o pessoal que estava lá no centro, onde ele ficou morando. E aí ele falou, quando vocês vierem aqui, ó, lembra que junto com Jesus está o Pai e o Espírito Santo também no sacrário.
Ele falou, e de alguma maneira misteriosa, Nossa Senhora e São José. Não se esqueçam disso daqui, eles estão sempre presentes. Onde está o filho, está a mãe também. Então, que Nossa Senhora, em cada missa, nos ajude, né, nos acompanhe, para que nós vivamos esse que é o mistério central da nossa fé. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.